Gêmona. Eu, Evelyn, tô com uma pessoa aqui um pouquinho diferente. Não estou com a gêmona minha, mas tô com praticamente minha gêmona versão masculina. Meu maninho Jota. Jota! Olá, pessoal, boa noite. Substituindo a Bruna aqui, né, esse desafio. Mas estamos indo muito bem, obrigado. As coisas vão ficando mais tranquilas e eu acho que o bate-papo vai ser bem gostoso hoje. Temos uma convidada muito especial, né? Maravilhosa. Maravilhosa. Mas deixa eu só explicar pra você que tá todo confuso, né? Gêmona, tá aí com Gêmona versão masculina. A Bruna está ausente porque, infelizmente, ela tá com Covid. Mas, logo, logo ela volta. Mas hoje, como o Jota tava dizendo, temos uma convidada, gente, que eu vou te falar uma coisa. Hoje é um dia que eu estou gravando e eu tô feliz no meu nível, assim... parece que quando você ouve até um público, a plateia, tipo, estádio. Tipo, é isso, cara. Eu tô muito feliz com as pessoas que estão aqui hoje. Que são pessoas que realmente me inspiram, Jota. CP, você, mulher. Amiga, super obrigada por aceitar esse convite. Você sabe o tanto, né? Eu falo isso, eu acho que todo dia, quando a gente se vê, eu falo quanto você me inspira, quanto que você é maravilhosa. Super obrigada por estar aqui, compartilhando aí um pouquinho da sua trajetória profissional, que eu espero que, assim como você me inspira, você possa inspirar outras pessoas também. Então, super obrigada pelo convite, mulher. Eu que agradeço. Gemona. É incrível estar aqui. Eu sou daquela pessoa, como você disse, também fala alto, pula, se emociona. Um prazer também estar contigo. Todo arrumadinho, todo preparado. Ah, né? não. Vocês são incríveis aqui nesse Ele tá muito, estúdio. ele tá muito, meu Deus do céu, minha mamãe me arrumou. Eu tava brincando com ele um pouquinho antes, né? A mãe me arrumou. É um dia O muito cabelinho. especial, né? Tem que estar bem arrumadinho, Ah, né? é isso, é isso. Obrigada, viu, Jota? Obrigada. Obrigado, Está à prazer é altura, meu. né, pra receber uma convidada tão incrível e tão maravilhosa, né, CP? E até, mulher, aproveitando, né, você faz tantas coisas incríveis que você faz. Queria saber de você se você tem o que te toca mais hoje, profissionalmente dizendo. O Jota até estudou bastante, né, sobre você. Ele estava bem mais nervoso que eu, né, em estar aqui. Mas hoje você trabalha com, se você quiser explicar, ou o Jota, não sei, né? Mas você tem várias atividades que você faz hoje. Não sei se você quer começar por alguma específica? Posso falar da minha carteira de investimentos? Pode ser? Pode ser, é ótimo. Ou você comanda aí, Jota? Tem alguma coisa que você queira... Você quer perguntar? você quer perguntar? Eu solto o som. Qual é a ordem Acho da que música? vamos pela trajetória, né? Conta um pouquinho da sua trajetória. Eu acho que é interessante, né? Você tem uma trajetória muito bonita, uma trajetória de muito tempo, né? Na mesma instituição financeira, ela que é do mercado financeiro, É assim isso. como nós, né? Tá nesse dia a dia maluco aqui. E ela tem ali muito a agregar, tem muita coisa para contar. Então, começa contando um pouquinho aí de onde você começou, como foi chegar até onde você está hoje. Tá bom. Vou tentar. É difícil traduzir. Né? É difícil traduzir a felicidade e a trajetória, né? Eu sempre falo que eu acho que todos os caminhos te levam a algum lugar. Né? Se você falar assim, puxa, do pé à cabeça, inúmeros caminhos. Os pontos de partida são muito diversos, não é? E esse podcast, videocast, né? As pessoas podem estar conferindo apenas uma voz ou apenas imagem, mas para quem tem só ouvindo, né? Eu sou uma mulher negra de 51 anos. E aí, quando você para pensar, quando eu falo que do ponto de partida todos os lugares são possíveis, né? Eu sou de uma trajetória talvez um pouco diferente de muitas pessoas. Um pouco diferente de muitas pessoas, não. Também essa frase é meio... Nada a ver, eu gosto de ressignificar, eu ouço eu mesma por milhões de vezes e mudo tudo, troco tudo, Sim. né? Porque todas as pessoas são muito únicas. A pluralidade é onde está a beleza. E eu confio muito também que o belo é o imperfeito. Porque isso não existe perfeito. Então, são coisas que eu acredito e aí isso vai fazendo a minha vida ter sentido. Então, se eu tivesse que falar, eu sou filha de José Luiz Paulo e Silva, um homem incrível, né, que sempre trabalhou, um homem negro, VASP Varig, né? Quem não conhece, é das antigas empresas aéreas de São Paulo, né, Brasil, a Varig Brasil, VASP São Paulo, que fazia escala de voo, em época que não tinha computador. Então, do meu pai, eu tenho a referência de um homem extremamente inteligente, né?
e que ele sempre falou, a pretinha do pai, a pretinha do pai e a pretinha do pai. Do meu pai eu aprendi a amar, eu aprendi o que era amor mais puro. E que isso foi muito importante num contexto de um Brasil racista, você se blindar a sua autoestima a vácuo, eu chamo. Eu vou te contar alguns elementos, tá? Porque nessa trajetória é muito comum você ouvir muito mais críticas do que elogios e incentivos. Aí as pessoas vão falar assim, crítica é o que constrói, crítica é o que inspira. Tudo depende. Acho que não tem nenhuma afirmação tão óbvia que você fala assim, não, é isso e ponto. Eu acho que a gente tem que se perguntar várias vezes. Tem aquilo que nos soma, né? E tem aquilo que nos tira energia e tem aquilo que é neutro. Então, ter a sabedoria de enxergar tudo isso ao longo do caminho é super importante. Então, do meu pai, vem o amor mais puro, onde eu tive que blindar minha autoestima para sobreviver. Da minha mãe, eu digo que a dona Creuza, ela sempre me chamou de negrinha atrevida. Eu sou negrinha atrevida, eu sou negrinha safada. Isso dava muita dor de cabeça para minha mãe, né? Meu pai trabalhava o dia inteiro, então quando eu chegava em casa, pretinha do pai, senta aqui no colo e só amor. A minha mãe... Quem é a mãe aqui que suporta o filho todo dia? Que a gente sobe, a gente desce, o vizinho chama, não sei o quê, baraná, baraná. Então, era a negrinha atrevida. E a negrinha atrevida da minha mãe, eu tinha a negrinha atrevida, mas era muita coragem. Eu sempre fui uma pessoa muito corajosa, muito independente. Só que dava muito trabalho. Inquieta, né? Inquieta demais. E da minha mãe ficou essa coragem, e que hoje, há uma semana, ela fala assim, essa negrinha que era atrevida, agora é uma negrinha consciente. Então, eu não solto a minha criança. As pessoas ficam falando assim, o que é uma mulher empoderada? É uma mulher empoderada, um ser humano empoderado, é ele na sua totalidade. Então, nessa jornada, eu precisei entender que eu precisava estar com a minha criança, eu precisava ser atrevida, eu precisava ter amor, eu precisava, sim, estudar, eu precisava, assim, perguntar e não duvidar de mim, por mais que as pessoas duvidassem. Então, isso foi muito importante na minha trajetória. Então, hoje eu falo assim, eu sou empoderada porque eu sou mais de mim em mim mesma. Sabe assim, coloca mais de você em você, e aí vai. Mas não no sentido egocêntrico, eu diria, mas no sentido que transborda. Porque você não pode buscar no outro aquilo que falta em você. Você pode conectar potências. Então, a minha grande potência é conectada à sua grande potência. A gente é brilhante. Uau. Agora, se eu me conectar em você, buscando um pedaço que falta em mim, vai dar ruim, que daí você vai embora, eu chorei. Aí ficou a culpa. Deu tudo errado, tá bom? Aí, o que eu digo pra você? Volta pra cá. Mandaram eu voltar pra cá pro microfone, porque eu já fui me emocionando pra lá. Volta pra cá. E assim é a vida. A gente vai, a gente volta. A gente vai e a gente volta. E tá tudo valendo. Então, a minha trajetória começa... já comecei meio de trás para frente, porque eu tive que ressignificar tudo isso. Então, eu estudei, eu iniciei grandes empresas, eu sempre trabalhei em grandes empresas. Eu nunca fui demitida. Por ser uma pessoa atrevida, que confiava muito em mim, eu sempre fazia as coisas muito bem. Eu sempre dei o melhor, porque eu via na minha família. Deu o melhor. E você tem que fazer o falou... dobro. E vai. Eu ia. E as pessoas me convidavam para ir para outros lugares. Eu não sei o que é uma demissão. Num Brasil. Sim, uma mulher preta. Uma mulher preta. De faculdade que não é de primeira linha. Porque eu não fiz uma faculdade de primeira linha. Eu não sei inglês. E aí eu quero dizer, cada um tem um ponto de partida. Cada um tem uma história. Ninguém é igual a ninguém. Não se compare que sucesso é ter feito uma faculdade de primeira linha. Que sucesso é ter 5 idiomas. Para quê? Você usa os 5 idiomas na sua atividade? Para que você quer o idioma? Então, eu digo assim, tem que ter sentido. Eu nunca pensei em trabalhar numa multinacional. E trabalho, tá? Sim. Poderia ficar falando horas aqui. Mas a trajetória vem assim, força. Muito forte, né? E a base é tudo, tá? A base é tudo. E a gente sabe que no mercado financeiro, né, que é onde você trabalha e tal, é um mercado, na sua maioridade, por homens. Quando tem negros, tem pouquíssimo. Mulheres, então, não existem, né, CP?
E hoje você tá, né, na empresa já faz muitos anos, né? 21 anos. Apenas. Apenas 21 anos. Apenas. Pouco Apenas. tempo. Apenas 21 anos. Você sente alguma dificuldade por ser uma mulher preta hoje ocupando a posição que você ocupa ainda? Dificuldade tem. Não dá pra gente dizer que não tem, a Evelyn. Tem. Mas tudo é a partir do nosso olhar. Eu posso olhar a dificuldade e falar: aqui eu não tenho espaço. Esse mundo cruel, racista. Ou eu posso olhar a dificuldade como oportunidade de transformar. Nós nos conhecemos em um lugar onde tinha mais de 300 mulheres. Incrível. 300 mulheres, cada um de um CNPJ, em um lugar do Brasil. E aí, quando você tem aquela situação, o que nós nos deparamos? Que um diagnóstico é igual. Ele não tem a ver com o CNPJ. Ele tem a ver com o CPF. Sim. Simples assim. Na empresa que eu trabalho, eu tenho a liberdade de expressão. É só o que eu preciso. Eu só preciso de pista. Porque eu sou a negrinha atrevida, consciente. Sim. Então, eu uso esse espaço para fazer valer uma transformação. Não há fuga. Acho que a gente não consegue fugir. Nosso papel na vida é buscar transformar. Você quer ser um agente, um revolucionário que aponta e nada faz? Ou você quer mudar? Então, eu uso o espaço que eu tenho, que é só o que eu preciso. Para que uma negrinha atrevida, gente, é só o que a gente precisa. É de liberdade de expressão. Então, eu encontro esse espaço de transformação. Então, eu sou uma pessoa que participo ativamente. Sim, eu tenho lugares que eu consigo influenciar. Eu tenho espaço para ter caneta e tenho espaço para coisas que eu não posso fazer nada. E como você está falando que você tem espaço, né? Isso é um ponto muito importante, né? Porque muitos de nós, né, pessoas pretas, muitas vezes a gente acha que o nosso lugar é ficar quieto, né? Ficar calado. Muitas vezes não sente um poder de voz, como você disse que você tem o espaço. Eu, na minha percepção, acho que muito mais a negrinha atrevida que a sua mãe diz. Eu né? abro uma fresta, você abre derrubo espaço. a porta. Não adianta, Não né? tem limite. Não tem espaço e você encontra um espaço e naquele espaço Eu você crio faz... espaço. Exato. Você faz o movimento, né? E isso é super importante. E eu queria saber, quando você encontra esse espaço, você obviamente vem todas as dificuldades, e o que te faz continuar, sabe? Não parar. Porque quando você... Muitos de nós, a gente encontra espaços, mas a gente vê uma dificuldade, quer saber, meu... Vou embora. Vamos falar que é mimimi, aquelas coisas que nós, pessoas pretas, já conhecemos e a gente acaba... Não, parei, não vou e acabo desistindo. O que te faz ir além e querer continuar, sabe? Eu entendi a sua pergunta. Acho que essa era uma das principais perguntas, né? Porque agora eu estou falando com 51 anos, eu já estou aposentada, eu já estou empreendendo, né? Eu já cheguei num estágio diferente de vida. Então, eu diria para assim, o que me faz continuar é pelos nossos. Uau. Não é mais por mim. Quando eu trabalhava por mim, era solitário. Dói. E aí você falava assim, nossa, só tem eu aqui nesse lugar? É muito dolorido, isso. Só que eu entendo que, assim, agora não é por mim, é por nós. E aí, quando eu entendi que é por nós, eu ocupei um espaço e criei um espaço. E eu digo todos os dias, eu posso ajudar a acelerar quem está chegando, acolher quem está chegando, e fazer essa pessoa não se sentir só. Ela não precisa levar os mesmos 20 anos que eu. Ela não precisa sentir as mesmas dores do que eu. E aí, nessa trajetória toda, eu acabei lançando, sou cofundadora do Black Chamas, que tem como um propósito que é... E eu me arrepio sobre tudo isso, porque eu vejo o quanto as pessoas estão melhores agora. Olha, quando elas se identificam. Porque a gente precisa de identidade. Sim. Né? Gente, o ser humano não nasceu e alguém inventou um RG para dar nome se identidade não fosse importante. Vamos combinar? Sim, com certeza. Se identidade não fosse importante, somos todos seres humanos, ponto. Volta para cá. Volta. Volta para cá, né? Volta pro microfone aqui, CP.
Se não fosse importante, não teria nome. Então, eu dei um nome para um programa, onde a gente chama de Black Chamas. Que é Nada incrível. mais é do que um grupo de pessoas que se declaram negras. E essas pessoas estão ali porque elas existem, porque elas são vistas e nós nos vemos. É importante você olhar no olhar de alguém que minimamente tem mais afinidade com a sua história, com a sua dor, com as suas necessidades. Isso é muito Sim. importante. Depois eu falo assim, nós nos vemos, nós existimos, nós somos potência, nós somos a transformação. E ela está em nós, ela não está no outro. Na hora que eu falo que não é para buscar o que falta em você em outro, mas quando você vai discutindo, né? O episódio anterior, que deve ao ar, quem não ouviu, confere lá, que ela falou network é super importante, furar bolhas é super importante. Porque a gente pode muito. Então a gente tem que parar só de esperar do outro. Sim. E de apontar culpa. Não é hora de culpa. É hora de assumir a responsabilidade e fazer. E aí, eu vou dar um exemplo. Black Chamas, né? A gente fala assim, chama um Black Chamas para um café. Chama um Black Chamas para um almoço. Porque a gente está dizendo assim, tinha negros no meu andar que eu não conhecia. Caramba. Hoje eu conheço a Ingrid. A gente não estava conectado no LinkedIn. Então, uma rede de apoio é muito importante e ela é necessária. Aí eu até brinco também, um outro paralelo que eu gosto de contar. Nós, na nossa família, vamos imaginar assim, que todo mundo na família, eu estou falando, voltando da a pretinha do pai, a menina atrevida da mãe. Quando você é criança, você é tudo para sua mãe e para o seu pai. Meu filho mesmo, ele fala assim, ai, mãe, você está falando isso só porque você é minha mãe, que eu sou bonito. Ah, É uma verdade, também. Mas você sai de dentro da sua família, você é muito grande dentro da sua família. sim. É o centro das atenções, é o mais inteligente, é o mais, a tia, a avó, você é enorme. E aí faz um paralelo com uma árvore, com uma plantinha. Aí você é grande, mas você tem que expandir, você precisa crescer. Aí você tem que tirar uma mudinha, aí você é uma mudinha. Você pega a mudinha, chegou a hora de ir para o mundo. Pá. Aí você põe dentro de uma universidade. Quando você põe dentro de uma universidade, se você não tiver essa mudinha com o sol na hora certa, com a sombra na hora certa, regando na hora certa, essa mudinha vai morrer. Mas ela saiu de uma grande árvore. Aí, tudo bem, na faculdade, sobreviveu, viveu, cresceu. Aí você vai para o corporativo. Pega uma mudinha. É o grande. Vai para o corporativo, uma mudinha. Porque você precisa crescer. A gente não tem opção de não crescer na vida. Não sei se vocês concordam, gente. Sim, Perfeitamente. sim. Ninguém sim. veio no mundo para morrer exatamente Sim. como nasceu. Sim. Então, pá, mudinha, põe no corporativo. Aí você põe a inclusão, que é o que está acontecendo, né? As empresas, 40%, 26%, 30%, lindo, maravilhoso, salva de palmas. Mas o que você está fazendo com essas mudinhas? Está colocando sombra na hora da sombra, o sol, a água. Está dizendo, que linda, parabéns por você ter chegado aqui. Então, o Black Chamas faz um pouco disso, né? Ele é aquela incubadora que cuida das plantinhas que estão chegando em formato de muda, mas que tem na sua origem grandes forças. E que todas são muito belas. E que a gente tem que cuidar. Então, a gente falou assim, a hora que eu cuido, alguém tem dúvida que vai dar o melhor? Com certeza não. É impossível. É impossível que não seja bom. Sim. E qualquer planta, é impossível que não vingue se você seguir direitinho o protocolo do que ela precisa, né? A violeta precisa de alguma coisa, a jiboia precisa de outra. Então, quando eu enxergo os seres humanos como únicos, eu olho muito dessa forma. Aí você fala assim, voltando à sua pergunta, o que me faz ter combustível de transformar é esse compromisso com os nossos. Que legal. Que eu acredito que as organizações, como a que eu estou, e como a gente tem visto em vários encontros com CEOs, eles querem fazer já hoje. Ou por conveniência, ou por convicção. Sim. Pouco importa. Só que eles não sabem fazer. São homens brancos com caneta. Quem vai saber fazer somos nós. Então, nós só temos duas opções aqui. Ficar esperando, reclamando, criticando, fiscalizando, ou fazendo a transformação. Eu decidi que eu vou transformar. Onde tem espaço, vou deitar de braçada e vou nadar. E onde não tem espaço,
eu vou criar. Uau. Muito potente. Uma coisa que a gente fala muito, né, CP? Que parou em nós, né? A gente não A última não aceita. geração das únicas em Exato. algum lugar. A gente não aceita mais. Eu observo, assim, você é carregado de muitas frases. É o que mais me Isso. impressionou. Eu acho que essas frases, elas carregam uma história, né? Como você falou, desde lá do seu início, da sua família, dessas palavras que veio da sua família, que foi a base, né? Que é muito interessante, é muito forte você falando isso, porque você vê que é uma base muito sólida, né? Ainda mais num mundo que, sei lá, 30 anos atrás, um pouco mais, você tem ali um outro mundo, né? A gente vive uma outra realidade, né? Então, é tão bonito você falando isso, porque como você fala das chamas, o Black Chamas, a chama, ela tem um poder de realmente ela iluminar onde ela está, né? De aquecer também, não é só iluminar. Então, essa ressignificação das palavras, quando você vai falando, isso, ele vai preenchendo um espaço que muitas vezes a gente não percebe no nosso subconsciente, né? A gente vai simplesmente trabalhando, fazendo nosso dia a dia, tentando acertar, tentando errar, como a gente vai fazendo todos os dias, né? Aprendendo. Então, são os desafios. Eu sempre gostei muito de desafio. Quando ela me chamou para estar aqui, eu falei, meu Deus, eu nunca fiz, mas eu vou. É muito difícil eu dizer não para uma coisa que mexe comigo. Então, é uma coisa que eu observo em você, que você também pode ser que mexa com você de uma forma tão forte que você fala assim, exatamente como você falou, não tem como eu deixar isso só para mim, levar esse conhecimento, né? Eu preciso multiplicar, eu preciso ter outros aqui, né? E isso é o mais incrível, e isso, obviamente, foi de uma carreira que você teve que abrir muitas portas, né? Porque a gente não bate na porta, a gente tem que abrir, né? A gente tem que escancarar a porta, a gente tem que falar, tem que ser cara de pau mesmo. Então, eu percebo muito isso em você, é muito inspirador te ouvir, né? E é muito bacana, porque eu acho que as pessoas precisam, né? É uma mensagem que talvez é importante esse momento você deixar uma mensagem também nesse sentido, né? Porque além das outras mensagens que você está deixando, né? O quão importante é as pessoas estarem, né? Muita gente se sente um pouco longe desse mundo, né? Quando eu fui com a Evelyn no encontro lá, foi a primeira vez que eu fui no encontro de pessoas negras, eu falei, uau, tem muita gente aqui, né? Não tô sozinho, né? E isso é incrível, porque você fala, onde é que tá esse pessoal, né? Então, eu gostaria que você, né, falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que é muito especial, né? Porque todo mundo termina se inspirando, né, na sua trajetória. Isso, acho que é a mensagem que com certeza você fala, poxa, já tô num fim de carreira corporativa, mas eu tenho muito a dar ainda, eu tenho muita chama, E né? assim, é importante, assim, pontuar, né? Você é uma preta retinta, né? Retinta. Não dá pra Retinta, passar não tem despercebido. como, Não dá pra tem ter como. dúvida. Não dá... Porque muitas vezes eu tentei passar despercebida, né? Várias vezes, inclusive, né? E você não tem como. Não tem como, porque você é bem retinta. Ela Você chega. já chega e transforma tudo, né? Então, existe essa diferença, né? De uma pessoa mais retinta, outras nem tanto, um cabelo mais crespo, outro nem tão, não tão crespo assim. Então, você é uma mulher preta, do cabelo crespo, linda, diga-se de passagem, maravilhosa, e chegando mesmo, né? E todo o Black Chamas, né, que se vocês não acompanham ainda, precisam conhecer, é muito potente. E tem qual é o nome do fotógrafo, CP? Tudo que vejo. Tudo que vejo. Ele é incrível. O fotógrafo do Tudo que Vejo é incrível. Ele realmente vê, assim, eu vejo um poder ali, né? Ele traduz nas imagens. todas as emoções que a gente vive no momento Black Chamas. E é incrível. Então, se você também puder falar, eu quero ser um Black Chamas. Como que eu faço? Eu tô aqui, né, no meu mundinho corporativo, sou o único pretinho do rolê. Como que eu faço? Eu quero me encontrar com outras pessoas que eu me identifique. Sim. Bom, acho que a gente falou de aqui mensagem, quero ser um Black Chamas, eu retinta, né? Mas se eu tivesse que dar 2 mensagens também, eu diria, primeiro, apesar de retinta, e sendo retinta com muito orgulho, blindada pelo meu amor do meu pai, da minha família, eu fiquei muito tempo sem espelho na minha casa. Já contei essa história. Eu não tinha um espelho que não fosse espelho do banheiro para escovar os dentes. Uau. Então, eu acho que, por muito tempo, eu também não me via. Eu estava num ambiente tão de branco que meu serviço era impecável e ninguém contestava. E eu fazia para caber, para dar certo, né? Então, acho que esse é um ponto.
Hoje eu tenho milhares de espelhos, me olho 300 vezes, me considero super bonita, vou com o cabelo que quero, hora eu tô de trança, hora eu tô curto, hora eu tô... Eu brinco, eu gosto de brincar. Para mim, o exercício de estar diferente é muito bom. E eu trabalho para que um dia eu possa chegar em mesas de reunião e ninguém fique falando, nossa, como seu cabelo tá lindo hoje, CP. Porque eu não preciso falar para uma branca como seu cabelo tá lindo hoje. Não é isso que vai me agradar. Eu sei falar de mol, de bay, de pienel, né? O tema diversidade, ele ocupa meu coração e ocupa minha agenda pelos nossos e porque a gente ainda está muito longe. Mas eu sonho de não precisar colocar na frente de nenhuma pauta características pessoais e de raça. Mas eu entendo que são necessárias. Então, esse é um bom ponto, tá bom? Para entrar no Black Chamas, o Black Chamas começou como uma iniciativa dentro da empresa que eu trabalho hoje. Foi uma iniciativa, é independente, porque tem um programa institucional, mas a gente já tem uma programação que a gente está chamando Black Chamas Sem Fronteiras. Então, ele nasce de verdade com o intuito super de gerar acolhimento, pertencimento para as pessoas que estavam ali, de maneira independente. E a gente tem edições aí em breve para que todo mundo também possa participar. Mas podem acompanhar a gente nas nossas redes sociais, né? Tá lá, Black Chamas, né? Black_Chamas. Vocês vão sentir um pouquinho do calor. A gente fala que quem veste um Black Chamas veste um abraço. Porque realmente só tem espaço para o amor. Ali não tem espaço para agressividade, para dor, para chororô inconsequente. Uhum. Porque tem uma militância Sim. que aponta e não faz. Uhum. Eu não vou julgar. São modelos. Mas o nosso modelo de negócio é de gente que se acolhe para transformar. Os sentimentos são genuínos. A gente vai resolver. Mas não apontando. Porque não... Está apontando o quê? Para quê? O que você fez? Né? Então, é um pouco dessas perguntas. Nós estamos juntos para transformar. E uma transformação pelo amor. Porque Deus permitiu que todos nós nascêssemos com a capacidade de amar. Nascemos com essa capacidade. Em qualquer canto do mundo, independente de raça, de classe social. E por que a gente perdeu isso no meio do caminho? E precisa explicar o amor. Por que eu amo você e não amo o outro? O amor não se explica. Ele se sente. Então, acho que é a hora desse resgate. Então, esse é um pouco do propósito do Black Chamas. Aí, quando você fala frases que eu falo, porque eu sou uma pessoa que... Eu não sei quem eu sou. Eu sou uma louca do rolê, né? Eu digo assim, uma velhinha, essa velha louca. O que você está pensando? Imagina. Mas eu diria, não faça para caber. Porque isso é tóxico. E faça para evoluir. Peça ajuda. Não é fácil. Por isso que eu tô lá ainda. Por isso que existe a Evelyn. Por isso que você está aqui. Porque há espaço em podcast para se falar. E vocês vão observar daqui a pouco, todo mundo que senta aqui, as histórias são muito similares. E a gente se conecta, às vezes, na vulnerabilidade. Né? Na humildade de reconhecer que dá ruim. Porque para dar bom, primeiro dá ruim. Sim. Né? A minha mãe fala uma outra coisa que eu tenho que dividir com vocês. Que de vez em quando eu vou para o fundo do poço. Né? Eu estou aqui hoje linda, maravilhosa, plena, mas eu vou lá no fundo do poço de vez em quando. E eu reajo assim, dou uns mergulhos. E ela fala, se você fosse muito rígida, consegue imaginar? Você ia cair no fundo do poço, ia rachar, virar pó. Ó, uma pedra de cimento. Pá, pá. Mas Deus te deu a capacidade de ser flexível e sábia. Você desce. Mas quando você volta mais plena. Então, não tem problema dar ruim. Quando a gente confia e simplesmente confia, pede ajuda e avança, vai dar bom. Que é o meu programa do podcast que eu falo que é o Vai Dar Bom. Que eu acredito nisso. Eu acho que tem que ter um pouco de sincronicidade, né? Congruência entre o pensar e o agir. Né? Não adianta ter intenção. Está acabando nosso tempo? Já, amiga, você Passa acredita? muito rápido, né? Mas eu digo assim, ó, se você tem a intenção, declare a intenção e parta para ação. Eu acho que essa coisa de objetivo é coisa do passado. E propósito, para mim, é coisa do passado. Então, às vezes, as pessoas falam assim, eu quero ser diretora. Eu quero ganhar 25 mil reais. Aí a pergunta é, por quê?
que isso faz sentido para você? Antes, eu não queria cargos de ser executiva. Porque eu falei assim, gente, porque não fazia sentido. Se eu tivesse que virar uma executiva para ganhar mais dinheiro e ficar longe do meu filho, não quero. E eu disse não em um momento da carreira. Hoje eu sei que, acelerando a minha carreira, eu tenho autonomia e vou agir mais rápido para a inclusão. Então faz sentido para mim. O dinheiro passa a ser uma consequência, porque eu quero dinheiro, eu gosto, faz sentido, mereço, gosto de coisas finas, até comer na panela. Tá tudo bem, Sim. mas é que tem que ter sentido. Fazer por Sim. fazer. Porque o outro fez. Se você acha que você quer ter o que o outro tem, não vai combinar. Você pode se inspirar no outro. E eu acho que a gente se inspira mutuamente um no outro. Mas fazer para copiar, se não fizer sentido para você, vai dar ruim. Então eu falo assim, faça, não para caber, mas porque faz sentido para você. Faça, não para sobreviver, faça para viver. Porque eu falo sobreviver, dá a sensação que você está tentando nadar e está se afogando. Isso é sobreviver. Então quando as pessoas falam assim, eu estou sobrevivendo, tá ruim. O que te faria viver? Sim. Não, e olha, né? É uma coisa assim, eu não sei nem o que falar, amiga. Assim, eu acho que as pessoas vão ouvir esse podcast aqui umas 4, 5, 6 Tem muito pouco vezes. tempo, né? Tem muito pouco 6 tempo. vezes pra conseguir absorver um pouco do que tanto que você falou. CP, amiga, Eu sou maravilhosa. uma tagarela de plantão, Não, gente. mas você precisa escrever Isso um é livro. incrível. Ó, Já me falaram sobre isso. Você aqui tem vários cortes já de capítulos, né? título. De títulos, Nossa, do tá que incrível. falar. Já me falaram sobre né? isso. Você, vai- Próximo você pode passo, pontuar, amiga. você pode Próximo pegar o passo. podcast, quebrar ele em frações. Eu acho que Se faz sentido, que eu acho que está fazendo sentido nessa trajetória, de poder compartilhar, gerar discussões, gerar reflexões, porque quantas coisas a gente já leu, já ouviu e não registrou? Porque tem momento que não faz sentido. Uhum. Mas depende do momento que a gente está mais sensível, ou nossa percepção, radarzinho está mais ligado, aquilo cai que nem uma... eu acho que E cai, né? E cai. o pouco que eu posso contribuir com você, que você falou que Você é já incrível, você já falaram tá muito, contribuindo, né? gato. Ele já foi lá, ele leu biografia. Olha que biografia que eu tenho que ele leu, senhor. eu acho O que que você vasculhou lá, gato? a maior mensagem que você pode deixar de você, né, como eu falei, você é uma mulher de muitas frases, né, isso inspira muito nos livros, eu gosto muito disso. É uma frase que eu gosto muito que fala assim, se faz sentir, faz Faz sentido. Amo, Então, amo. é isso. É um É resumo. isso. Já tem até o título do livro. É isso, gente. Com o Ganhei agora o título de um Com livro. o título do seu livro é que nós vamos é encerrar esse episódio. Você que tem aqui algum profissional que também te inspira, deixa aqui nos comentários, coloca aqui que a gente vai atrás desse profissional, porque a gente precisa que ele esteja aqui, assim como você esteve hoje, amiga. Então, super obrigada, CP, por ter aceitado o meu convite. Você é incrível, você é maravilhosa. Gente, ouça esse episódio 6, 7 vezes que for necessário para gravar aí todas essas frases, né, Jota? Poderia ficar aqui o final da noite toda, né? Tá excelente, tá Vocês demais. são os mais incríveis, gente. Vocês são sensacionais. Ai, obrigada. Obrigado. Sucesso é treinável, como já diz. Não vou citar, não, porque ele não tá patrocinando ainda, É, certo? ainda não. amiga. Não é? Ainda não. Ele é treinável, ele inspira. Aí vamos. É É isso, isso é aí. isso. Eu vou-